Olá, galerinha, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, ó, com a nossa aula de matemática. Tô sentindo aí que tem muita gente que está esperta em matemática, expert. Então, eu quero ver aqui futuros matemáticos, hein? Eu tô gostando de ver porque vocês estão aí compreendendo direitinho o nosso assunto de matemática. Então, agora, mais uma vez, com vocês, vamos estudar multiplicação, ok? Então, sigam as regras direitinho, porque multiplicação é muito fácil, gente, é muito fácil. Eu vou dizer para vocês aqui, ó, vou tirar aqui esse tabu de vocês achar que multiplicação é difícil. Multiplicação não é nada mais, nada menos, sabe o quê? Que é uma adição disfarçada. Então, ele só vestiu uma capa e botou o nome multiplicação, mas ele é uma adição disfarçada. Então, vamos já perceber isso aqui, tá certo? Vamos aqui, o primeiro tópico. Temos aqui, ó. Toda adição de parcelas iguais pode ser representada por uma multiplicação. Olha só o que ele está dizendo. Toda adição de parcelas. Se ele está falando adição, logo eu sei que aí é uma soma. A adição é soma, certo? Como assim, professora? Porque multiplicação não é nada mais, nada menos do que uma adição disfarçada. Então, ele só colocou o nome aí multiplicação. Mas vamos aqui analisar. Bem aqui, ó. A multiplicação, ela é indicada pelo sinalzinho, ó, pela letra X, que representa vezes. Você vai calcular X vezes a quantidade que ele está pedindo. Se for duas vezes aquele valor, certo? O X representa vezes. Você vai repetir a quantidade de vezes. Então, vamos lá na adição, porque eu falei para vocês que a multiplicação é uma adição disfarçada. Perceba que aqui nós temos, ó, 4 cupcakes, tá certo? 2 na caixinha e 2 fora da caixinha. E aí, professora, como é que a senhora disse que isso aí é adição? Então, vamos lá. Aqui nós temos 2. E aqui eu tenho mais 2. 2 mais 2, o resultado eu vou ter 4. E forma de multiplicação, professora, como seria aí? Eu tenho duas vezes, né? 2 cupcakes, 2 grupos de 2. Tenho 2 vezes o 2. 2 vezes o 2, eu também vou ter 4, certo? Ou também pode ser assim, ó. 2 mais 2 dá igual a 4. Eu tenho 2 vezes, ó. Uma vez, certo? E 2 vezes. Eu tenho 2 vezes o 2. 2 vezes o 2, 4. Ou 2 mais 2 são 4. Olha aqui como a adição está disfarçada. Olha aqui na multiplicação. Tenho 2 vezes, que é o X, ó. 2 vezes o 2. 2 vezes 2 são 4. Entenderam aí como a multiplicação, ela é inversa, ela é uma adição disfarçada? Vamos aqui, esse próximo aqui. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 carrinhos. Mas percebam que vamos pegar só esse daqui. Percebam, gente, certo? Que aqui, ó, ele formou, ó, um grupo, 2 grupos, 3 grupos. Então, eu tenho 3 grupos de quantos carrinhos? De 3 carrinhos. Então, aí eu vou colocar bem aqui, ó. Eu tenho 3, certo? Eu tenho 3 no primeiro. Eu tenho mais 3 no segundo, certo? E tenho mais 3 no terceiro conjunto. Eu tenho 3 mais 3 mais 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3 são 9. De outra forma, como é que poderia ser? Poderia ser assim, ó. Eu tenho 3 carrinhos vezes, né, 3 conjuntos. Ou eu tenho 3 conjuntos vezes 3 carrinhos. 3 vezes 3, resultado são
9. Percebam que a multiplicação é adição disfarçada. Estão percebendo aí como é a situação? Ele é adição disfarçada. Bora lá. Agora eu vou explicar para vocês, certo? A multiplicação usando material dourado. Porque como eu falei para vocês, a multiplicação ela é uma adição escondida, certo? Então vamos aqui ver. Nós temos aqui dois conjuntos, certo? E eu vou mostrar para vocês a tabuada de 2. Como assim, professora? Eu vou colocar nesse primeiro conjunto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. E no segundo conjunto eu vou colocar mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho aqui, ó, 6 mais 6 são 6 mais 6, 12. 6 mais 6 são 12. Então eu vou juntar todos eles aqui, ó. Juntei todos eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? 9, 10, 11, 12. Então eu descobri, ó, 6 mais 6 são 12, certo? Então eu tenho quantas vezes o 6 aqui? Eu tenho quantas vezes? O 6, eu tenho 6 duas vezes. Então eu tenho 6, ó, eu tenho 2, certo? Vezes 6. Tenho 2 vezes 6, que o total deu 12. Tá certo? Percebam aí que a adição ela está incluída no meio da multiplicação. Então você tem que ter só essa noção. Se eu estou estudando a tabuada de 2, ele vai ser sempre o dobro. Dobro é o que, professora? Dobro são 2 vezes, certo? São 2 vezes 6. 2 vezes 6 é 6 mais 6. No caso aí se tornou 12. 2 vezes o 7. Então 2 vezes 7 são 7 mais 7. 7 mais 7, 14. 7 mais 7, o dobro de 7, 14. Vou aqui mostrar para vocês um próximo exemplo. Então aqui, a professora botou 6 e 6. Vou colocar, sabe quanto? 8. 6, ó. 6, 7, 8. Eu tenho 8 no primeiro grupo, 8. Então aqui 6, 6, 7, 8. Então, quanto é que vai ser 8 mais 8? 8 mais 8, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. 8 mais 8, 16. Então, aqui eu vou colocar quanto? Tinha 12, vou colocar 4. 12, 13, 14, 15, 16. Na multiplicação, como seria, professor? Seria assim, ó. Quantas de 8 eu tenho aqui? Eu tenho 2 vezes o 8. 2 vezes o 8. Então, vai ficar, ó, 2 vezes o 8, certo? 8 mais 8, certo? 16. Ou 2 vezes 8, o total vai ser 16, ok? Então, vamos aqui uma nova explicação. Vamos à tabuada de 3. Na tabuada de 3, eu vou ter que colocar mais um conjunto, certo? Então, como é que eu vou fazer, gente? Vamos lá. Então, vamos lá agora dar exemplo para vocês da tabuada de 3. Lembram que eu dei até uma dicasinha, né, de como resolver a tabuada de 3 usando o joguinho da velha. Gente, se vocês brincarem com o joguinho da velha, vocês não vão esquecer jamais a tabuada de 3. Além de ser divertido, e vocês ainda vão ficar com ela na sua memória, tá certo? Nós vamos já rever aqui novamente. Antes disso, vamos aqui. Vamos ver aqui. Eu tenho 3 conjuntos, tá vendo? Então, eu quero aqui mostrar para vocês a tabuada de 3. Nesse primeiro conjunto, eu vou colocar 4 unidades. 1, 2, 3, 4. No segundo conjunto, vou colocar mais 4. 1, 2, 3, 4. E no terceiro conjunto, eu vou colocar mais 4. 1, 2, 3, 4. Percebam que nós temos 3 conjuntos com 4 unidades. É o equivalente a 4 mais
4 mais 4, correto? Correto? Vocês concordam comigo? E aí, professora, quanto é que dá? Então, vamos lá. 4 mais 4 são 8. 8 mais 4, nós temos aqui, qual o resultado? 12, tá certo, gente? Vamos lá, 12. Eu vou colocar essa barrinha representando uma dezena, porque são 12, certo? Uma dezena e 2 unidades. Agora, na multiplicação, isso aqui seria como? Tem quantos conjuntos, professora? Eu tenho 3 conjuntos, certo? Vezes, quantas unidades tem em cada conjunto? Em cada conjunto eu tenho 4 unidades. 3 vezes 4, tá certo? 3 vezes 4. 3 vezes 4, o resultado vai dar, olha aqui, vai dar 12. Estão entendendo? Olha só como é fácil. Gente, é disfarção, certo? Matemática e adição é uma coisa só. Mais outro exemplo, vamos lá, de 3 ainda, na casa de 3. Vou complicar um pouco, tá certo? 3, certo? 1, 2, 3. Nós temos aí, ó, 3. Quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tenho 7 unidades aqui. Tenho mais 7 unidades aqui. E tenho mais 7 unidades no terceiro conjunto. E vamos calcular. 7 mais 7, 14. 14 mais 7 são 21, ok? Isso na adição. Na multiplicação seria, tem quantos conjuntos? Nós temos 3 conjuntos. Cada conjunto tem quantos elementos? Nós temos 7 elementos. E o sinal da multiplicação, professora, qual é? O sinal são vezes, é um X que representa vezes. 3 vezes, ó, 3 vezes o 7. 3 vezes o 7, 1, 2, 3. 3 vezes 7, resultado 21. Como é que eu represento isso no material dourado? 2 barrinhas, 10, 20. 21, tá certo? Ok, compreenderam? Então, vamos lá ao nosso próximo passo. Então, compreenderam direitinho a nossa multiplicação com material dourado? Agora eu vou explicar para vocês, toda operação, eles têm os seus termos. Professora, o que seria isso? Gente, vocês lembram na adição que ele tem o termo dele? Parcela, primeira parcela, segunda parcela, soma ou total. Na multiplicação, ele também não ia deixar de ter os termos dele, certo? E quais seriam esses termos? Eu vou já explicar. Então, aqui nós temos, ó, os termos da multiplicação são, olha só, multiplicando, multiplicador e produto, certo? Armando a nossa continha, nós temos aqui a divisória desses termos, ó. Multiplicando, que é o fator de cima. Multiplicador, que é o fator, que é o segundo fator, o fator de baixo. Nós temos aqui o produto, que é a resposta, certo? E eu tenho aqui o sinal da multiplicação, que é o sinal de X. Agora eu vou dar uma explicada para vocês, cada termo desse. O multiplicando, o que seria isso, professora? O multiplicando, ele indica a quantidade, ó, ele indica a quantidade que se vai repetir, certo? Como é multiplicação, por exemplo, eu tenho 2, ele está mandando você repetir 2 vezes, então o multiplicando que é esse, ele vai repetir 2 vezes um valor que ele pede da próxima parcela, se for 3, né? 2 vezes o 3, logo eu sei que vai ser 6, correto? Então, multiplicando, ele tem essa função, ele indica a quantidade que vai ser repetida, isto é, a parcela que vai se repetir, ok? Agora, o multiplicador, que é esse aqui, ele indica quantas vezes a quantidade vai ser repetida, isso é,
o número de vezes que a parcela se repete. Por exemplo, eu tenho 4, certo? Eu tenho 4 vezes, certo? 2. Então, ele está dizendo o quê? Que esse 2, certo? Ele vai se repetir quantas vezes? Ele vai se repetir 4 vezes. É como se fosse assim, ó. 2, mais 2, mais 2, mais 2. 4 vezes. E aí você soma ou multiplica, ó. 2 mais 2 são 4, né? 4 mais 2, 6. 6 mais 2 são 8. É a mesma coisa de responder. 4 vezes 2, resultado são 8. E o produto, professor? O produto são exatamente o resultado da multiplicação. Eu fiz 2 multiplicações aqui, sendo que um resultado deu 6 e o outro resultado teve outro. Então, esse resultado eu posso dizer que é o produto, ok? Então, mais uma vez aqui, ó. Eu quero que vocês fiquem claro, esclarecido, que tanto faz o multiplicando como o multiplicador. Se eles trocarem de lugar, certo? Se eles trocarem de lugar, o resultado não vai alterar. Os fatores, ó, os fatores não altera o resultado, certo? Quer uma prova disso? Vamos lá, vou dar uma prova para vocês. Aqui eu escrevi que 6 vezes 5, o produto dessa multiplicação é 30. Então, vamos provar como os fatores não alteram o resultado. Vou botar como multiplicando o número 5. E o multiplicador vai ser o número 6. 5 vezes 6, 5 vezes o 6, certo? É como se fosse, ó, 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. 5 vezes você vai somando. Então, 5 vezes 6 vai ser, tem como resultado 30. Repare que esse resultado, ó, não teve mudança para esse. Por quê? Porque ocorreu aqui só a mudança dos fatores. Ele trocou de posição. E aqui, eu digo mais ainda, que um multiplicando e um multiplicador também são chamados de fatores da multiplicação. Eles são chamados de fatores, ok? Uma forma em retângulo. Vamos multiplicar na forma retangular. Como assim, professora? Eu tenho uma organização retangular. Então, eu vou citar sugestões de como poderia calcular em forma de retângulo. Vocês sabem que retângulo é uma forma geométrica. É possível multiplicar em forma retangular? Sim, é possível. Através de observação de algum objeto ou observação de alguma figura plana, certo? Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Olha lá, organização retangular. Nesse primeiro exemplo, eu tenho um edifício. Verifique que esse edifício tem quantos andares? Ó, 1, primeiro, 2, segundo andar, 3, terceiro andar, quarto andar, certo? A cada andar desse, ele tem quantas janelas, certo? 1, 2, 3, 4, 5. De que forma eu poderia usar essa organização retangular para elaborar uma multiplicação, certo? Uma conta de multiplicação. Eu poderia dizer que no primeiro andar eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 janelas, certo? E eu poderia dizer que no segundo andar, novamente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. No terceiro, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. Então, eu percebo que quantos andares tem esse edifício? Tem 1, 2, 3, são 4 andares. 4. E agora eu vou fazer a seguinte observação. Quantas janelas eu tenho em
cada andar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 janelas. Perceba que eu já formei aqui 2 algarismos, 4 e 5. Agora, o que é que a professora Érica quer? Formar uma conta de multiplicação. Para isso, para me formar, eu tenho que saber ao todos quantas janelas são. Ao todos, para me saber, eu vou ter que multiplicar. Olha o sinal de multiplicação. Eu tenho 4 vezes 5. Eu poderia fazer isso, ó. 4 vezes 5. Como, professora? 4 vezes o número 5, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes o número 5. Vai ser a mesma coisa que 4 vezes 5. Bora lá calcular? 5 mais 5 são 10. 10 mais 5 são 15. 15 mais 5 são 20. Ok? Então, essa é a primeira explicação de uma multiplicação na organização retangular. Certo? Então, vamos ao segundo exemplo. Segundo exemplo. Eu tenho aqui praticamente uma sala de aula, certo? Vou desenhar aqui em forma de retângulo. Desenhei. Professor, o que é que a senhora quer que a gente entenda aqui? Como é que eu posso organizar um cálculo de tabuada de multiplicação, certo? Com essa figura aí. Eu tenho que observar quantas cadeiras tem em cada fila, certo? E quantas filas são. Então, vamos lá. Vamos ver as filas, ó. Aqui, a primeira fila. Aqui, a segunda fila. E aqui, eu tenho a terceira fila. Então, já descobri que essa figura retangular, né, tem 3 filas. Agora, eu quero saber quantas cadeiras tem em cada fila, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na primeira fila tenho 6. Na segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na segunda fila eu tenho mais 6 cadeiras. E na terceira fila, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na terceira fila também tenho 6 cadeiras. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vamos criar aqui um cálculo para essa figura retangular. 1, 2, 3. Tenho 3 fileiras, olha aqui, ó. Número 3. Esse 3 é de 3 fileiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 cadeiras. E aí, o que é que falta para ser multiplicação? Falta o sinal. Sinal de vezes. Então, 3 vezes 6, eu posso dizer que eu posso calcular de 2 formas. Ou somando ou multiplicando. Se for somando, 3 vezes o 6 é 6 mais 6 mais 6, certo? Como também eu posso calcular direto. 3 vezes 6, né? 3 vezes 6, professora. Nós temos aí como resultado 18. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, aqui eu também tenho 18, tá certo? Então, vejam só, é uma nova forma de você calcular a multiplicação, a fórmula de organização retangular. Entenderam? Então, eu vou colocar mais exemplos para a gente ampliar esse nosso conhecimento. Vamos lá, tirar toda a dúvida possível. Novamente aqui em prática, certo? Eu trouxe vários exemplos para vocês aprenderem como é que eu vou calcular de forma retangular, certo? De organização retangular, a minha multiplicação. Já dei um exemplo aqui, ó. O que é que eu quero nessa minha primeira figura? Eu quero que vocês representem essa multiplicação aí. 8 vezes 4. Vamos lá, 8. Lembra que nas aulas eu comecei da unidade?
8. Então, eu quero dizer que ele tem que ter 8 fileiras. Vamos lá. Fileira 1, fileira 2, fileira 3, fileira 4, 5, 6, 7 e 8. E agora, professora, o que mais? Ele está pedindo para vocês marcar 4, certo? 4 quadradinhos desses. Vamos marcar, ó. 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4. Esse aqui já estava pintado. Então, você conta com ele. Ele aqui é o 1, certo? 1, 2, 3, 4. E agora? Eu tenho que saber o resultado, quanto é 8 vezes 4. Para mim saber isso, eu vou ter que pintar todos, ó. Pintar todos. Vou pintar tudinho. Professora, por que a senhora está pintando isso aqui? Porque na atividade de vocês, vão pedir para vocês fazerem o cálculo na organização retangular da multiplicação, ok? Se ele está pedindo, eu tenho que explicar para poder tirar todas as dúvidas de vocês. Mas isso aqui é facinho, vocês vão só pintar, gente. Certo? Não tem dúvida. Olha aí. Muito legal. Observe que cada fileira eu pintei 4, ó. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 e 4. Mas, professora, como é que eu vou resolver isso? Eu estou dizendo aqui que é 8 vezes 4. Mas para não ter que colocar 8 vezes número 4, assim, ó. 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo como fica complicado, né? E aí, professora, o que é que eu faço? Nesse caso, eu faço só o seguinte, gente. Mas eu posso fazer dessa forma? Pode. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Então, 8 vezes 4, tenho como resultado aí 32. 8 vezes 4, 32. Lembra que aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fileiras. E tenho 1, 2, 3, 4, certo? Próximo exemplo. Vamos representar aqui 5 vezes 6. Eu tenho que pegar 5 fileiras, ok? Vamos pegar 5 fileiras. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu tenho que pegar mais quanto? Na horizontal, vou pegar 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou resolver tudo. Ou posso fazer aqui, ó. 5 vezes 6 ou 6 vezes 5, dá a mesma coisa, certo? Ó, 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. 5 vezes o 6. Mas dessa forma é mais rápido, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pintar, ó. Até aqui, ó. Até chegar aqui, ó. Vou pintando, ó. Certo? Vou pintar o quadradinho. Aí eu vou subindo, ó, pintando. Depois vocês vão contar quantos quadradinhos desses vocês pintaram, certo? Vão contar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, 5 vezes 6, o resultado deu 30, ok? Próximo. Então, vamos pegar esse resultado aqui, ó. 3 vezes 5. 3 vezes número 5. É como se fosse 5 mais 5 mais 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, tem um resultado aí, 15. E para representar no retângulo, eu tenho como? Vou fazer o seguinte, ó.
pego 3 fileiras. 1, 2, 3. E agora, vou pegar 5 quadradinhos na horizontal. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vejam que aqui está representado o resultado 15, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok? É dessa forma que vocês vão responder no caderno. Vamos aqui o outro. Eu tenho 2 vezes 4. 2 vezes o 4. É 4 mais 4, certo? 2 vezes o 4. Eu vou pegar 2 fileiras, ó. 1, 2. E na horizontal, vou pegar 4, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Que é o total, deu 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? 8. Próximo. Eu tenho aqui 7 vezes 3. 7 vezes 3. Na linha, certo? Eu vou marcar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na horizontal, vou marcar 3 cada um, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, certo? E aí eu calculo, ou vou contar. 3, 6, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tenho como resultado 3 vezes 7 ou 7 vezes 3 é 21. Nosso último exemplo, tenho aqui 8 vezes 3. 8 vezes 3. Eu vou repetir 8 vezes o algarismo 3. Ou então, eu vou repetir 3 vezes o algarismo 8. Ó. 8 mais 8 mais 8, que o resultado vai ser o mesmo. Então, vou pegar 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Na fileira, 3 fileiras. E na horizontal, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ao todo eu vou ter quanto, professora? 8, vou contar a partir do 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, 8 vezes 3, o resultado deu 24. Ok? Então, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, tá certo? Sobre a organização retangular da multiplicação. Agora vamos ver o que é que vamos aprender novamente para explorar cada vez mais a multiplicação. Vamos lá? Vamos pegar o caderno, vamos tentar fazer várias vezes a tabuada, certo? Porque para multiplicação é necessário que vocês decorem essas tabuadas, certo? E lembrando, o algarismo zero na multiplicação é como se ele não tivesse vez. Se eu colocar, ó, 5 vezes 0, certo? Esse número aqui ele não vai valer de nada. 5 vezes 0, 0. Isso quer dizer o quê? Qualquer número que você multiplicar com 0, o resultado vai dar sempre 0. 10 vezes 0 é 0. 5 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 20 vezes 0, 0. 1000 vezes 0, 0. Qualquer algarismo multiplicado por 0, o resultado vai ser 0, ok? Agora eu quero que vocês peguem o material de vocês, certo? E façam atividade para que vocês possam realmente entender. Agora vamos à multiplicação ideia combinatória. O que é isso? Vocês vão lembrar o seguinte:
Vamos dizer assim, somente as meninas adoram combinar, certo? Eu tenho uma blusa azul e eu sei que eu tenho aquele short preto. E aí eu quero combinar uma outra cor. Por quê? Porque eu já usei demais esse short preto e a blusa azul. Mas eu lembrei que eu tenho uma blusa vermelha. Será que eu posso combinar a blusa vermelha com short preto? É essa a ideia que eu vou mostrar para vocês agora. A multiplicação na ideia combinatória. Então vamos lá? Então aqui, ó. Verifique que aqui eu tenho 3 blusas e 3 shorts. Cada blusa tem uma cor diferente. Tenho azul, tenho preta e tenho vermelha. E para cada dela tem a combinação do short. Short azul, short preto, short vermelho. Então, o que é que eu quero que vocês aprendam? Então, quantas vezes eu posso pegar esse short azul e usar? Eu posso usar ele combinando quantas vezes? Ó, eu posso usar ele com a blusa azul, eu posso usar ele com a blusa preta e eu posso usar ele com a blusa vermelha, certo? E esse short preto, eu posso usar ele com a blusa azul, posso usar com a blusa preta e posso usar com a blusa vermelha. Da mesma forma, é o short vermelho. Eu posso usar ele com azul, com o preto e com o próprio vermelho. Então, vamos lá combinar? Vamos ver aqui, ó. Azul pode ser com esse, com a blusa azul, com a blusa vermelha e com a blusa azul. Agora, o preto, quantas vezes posso combinar? Ó? Com a blusa azul, com a blusa preta e com a blusa vermelha. Agora, o short vermelho, vou usar ele com quem? Posso usar ele, ó, com a blusa azul, com a blusa preta e com a blusa vermelha. E aí eu vou escrever aqui, ó, certo? Vou botar a letra de cada um. P de preto, A de azul e V de vermelho. Então a tia vai escrever aqui, ó. Camisa preta, camisa azul e camisa vermelha. E aí ele vai combinar com quem? Com short, ó. Short azul, vou botar aqui, short azul. Short vermelho. E short preto. Eu tenho que ver que quantas vezes eu tenho uma camisa, quantas camisas aqui? Aqui eu tenho 3 camisas, certo? E eu tenho quantos shorts aqui? Eu tenho aqui 3 shorts. Usando a multiplicação, o que é que eu posso fazer aqui? 3 camisas. Com 3 shorts, eu vou multiplicar 3 vezes 3. Então, a quantidade combinatória que eu tenho para essas blusas e para esses shorts são 9. Eu tenho 9 combinações de roupa que eu posso usar para sair. Eu tenho 9 ocasiões de lugares para me usar essas 9 opções de roupa em lugares diversificados. Então, combinação é exatamente isso, é você combinar uma cor com outra, é você combinar um jogo de luz com a outra, é você combinar as cores com a outra. Então você vai fazendo combinações e ele vai multiplicar a quantidade de opções que você tem, tá certo? E agora eu vou aqui mostrar outra coisa para vocês. Vamos lá aprender? Agora eu vou mostrar para vocês como é que ficaria essas combinações através das roupas, tá certo? Então vamos aqui, ó. Vamos ver quantas peças tem. Nessa situação aqui, eu tenho só a bermuda com a camisa. Camisa vermelha. Ficou, ó, camisa vermelha. Vou botar só as iniciais, gente, porque o espaço é pequeno. Camisa vermelha mais a bermuda, certo? Mais uma bermuda, que é uma opção de roupa. Ela tem uma camisa azul mais a bermuda novamente. Então é a segunda opção, né? E ela tem aqui a camisa preta, certo? Mais, ó, camisa
preta mais a bermuda. Vamos ver quantas vezes ela pode sair com essas roupas aí, ó. Ela pode sair 1, 2, 3. Ou ele pode fazer a combinação 1, 2, 3 vezes, certo? 3 vezes. Agora aqui embaixo, vamos ver quantas peças ele tem ou ela tem. No caso é saia, então vamos colocar aí que seja uma menina. Então, ela pode usar a saia com a camisa verde, certo? Camisa verde mais a saia. Uma opção. Camisa azul mais a saia. Duas opções. Camisa branca mais a saia. 3 opções. Camisa preta mais a saia. Ela tem aí a 4ª opção. Vamos agora à bermuda. Ela pode usar a mesma camisa, mas agora não é com a saia, é com a bermuda. Vamos ver a combinação aí. Vamos ver aqui com essas duas peças, saia e bermuda, certo? Eu tenho camisa vermelha mais a saia. Camisa vermelha eu fiz a combinação, ó, mais a saia. É a primeira combinação. Segunda, camisa azul mais a saia. Segunda combinação. Camisa branca mais a saia, terceira combinação. Camisa preta mais a saia, tem uma 4ª combinação. Vamos à próxima combinação. Camisa vermelha mais a bermuda. Nós temos aí, gente, a 5ª combinação. Agora, camisa azul mais uma bermuda. Eu tenho aí a 6ª combinação. Camisa, certo? Branca, camisa branca, mais uma bermuda, que vai ter aí a 7ª combinação. E por último, a camisa preta, mais uma bermuda, que eu vou ter a 8ª combinação. Agora, no modo matemático de C, como é que eu faria isso? Vocês lembram da organização retangular? Que eu pedi para vocês observar a linha horizontal e a linha vertical. Então, vamos ver aqui, na linha horizontal, quantas combinações tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que na primeira linha eu tenho 4. Vou colocar aqui, ó, na primeira linha eu tenho 4, certo? Vezes na linha vertical, ó, eu tenho 1 e eu tenho 2. Tenho 1, tenho 2. Então, isso vai dizer o que, professora? Que eu vou multiplicar esse 4 2 vezes. 4 vezes 2, logo eu tenho como resultado o algarismo 8. Então, essa saia, essa bermuda, ela vai ter 8 combinações de roupa, de peças para ela usar, ok? Então, compreenderam o que é combinação? Que essa combinação você também pode fazer aí um cálculo de multiplicação através da... Vocês têm que observar a linha horizontal e a vertical para ver a quantidade de combinações que pode se encaixar nessa matemática combinatória, certo? Matemática, certo? É uma matéria assim maravilhosa. Por quê? Porque a cada desafio que vai aparecendo a gente fica com vontade de aprender, de resolver logo. Cadê o próximo? Cadê o próximo? Eu sei que vocês são crianças que ficam interessadas em cálculos. Então vamos lá, colocar aqui, ó. Nós temos aí a atividade da página 149. Olha só o exemplo daquele edifício que a professora ensinou para vocês, né? Eu pedi para vocês verificar quantos andares tinha no prédio e pedi para vocês também verificar em cada andar tinha quantas janelas. Nesse resultado aqui, vocês vão observar essa organização retangular para resolver esse item A da primeira, certo? A B da segunda, vocês vão observar em uma caixa de bombom. Lembrando que ele também está na organização retangular. Vão verificar quantos bombons existem dentro dessa caixa, correto? Observando o quê? A linha horizontal e a linha vertical, certo? E o terceiro exemplo, ele dá uma sala de aula.
professor está fora, vocês vão observar o quê? Só cada fileira, certo? Cada fileira nessa sala. E a quantidade de cadeiras, certo? Vão observar aí, quantidade de alunos que tem em cada fileira, certo? E aqui vocês vão observar, vão organizar, representar a quantidade de objeto em cada figura aí. Vocês vão organizar uma multiplicação observando essas figuras no item 2, tá certo? E a próxima página eu tenho também, novamente, cálculo sobre a organização retangular. Vamos lá ver como é facinho aqui. Olha só o que é que ele pede. Descubra o número de quadrinhos que forma cada figura escrevendo duas multiplicação. Lembrando que duas multiplicação, como professor, eu falei para vocês que a ordem dos fatores não altera o resultado. Eu posso alterar aí os fatores, a ordem dos fatores, certo? E aqui vocês vão observar quantas estrelas tem na linha horizontal e quantas tem na linha vertical e organizar aqui o cálculo, né, escrevendo duas multiplicações também, para as estrelas e para as bolinhas. E aqui, ó, aquele exemplo que eu falei lá, pintando cada quadrinho, vocês vão representar pintando aí essa tabuada aqui, né, 8 vezes 4, essa operação. 8 vezes 4, na linha vertical 8, na linha horizontal 4. Ok? Então, espero que tenham compreendido de maneira sensacional. Vamos lá agora na outra página, na página 151, questão 6, ó. Continua. Só que essa forma aqui vocês vão fazer o inverso. Ele já está pintado. Como é que eu vou representar aí uma multiplicação que indica cada quadrinho desse pintado? Aí vocês observam, vou dar um exemplo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na horizontal eu tenho 8. E na vertical, 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 5. 8 vezes 5. Dessa forma, vocês vão fazer com todos. Depois, aqui o quadrinho aqui, dessa primeira, você vai colocar bem aqui, ó. Certo? 8 vezes 5. E aí vocês vão fazer com laranja, com azul, com amarelo, com verde e com rosa. Ok? Mas, professora, eu estou vendo aí, observando que tem um que só tem um. Então, é 1 vezes 1 vezes ele mesmo. Ok? E a sétima é um desafio. Eu sei que vocês amam desafio. Nesse momento agora, nada melhor de pegar um amiguinho que está do seu lado, um irmão, e desafiar quantos quadrinhos foram apagados. Então, vocês vão fazer o quê? Vai completar, gente, ó. Vai só completar, ok? Aí o resto a professora não vai responder, porque senão eu vou estar dando a resposta para vocês, certo? Então, fique com Deus, pegue o material, agora responda. Lembrando que terminou essa atividade, bata a foto da atividade, vamos ter a certeza que vocês compreenderam esse conteúdo, tá bom? Então, até a próxima. Muito obrigado pela atenção, até a próxima. Tchau!